História e a Geografia. Conceito de lugar e tempo, previsto para o 5º ano do Ensino Fundamental 1, ciclo 1. Tema História e Geografia, adjacência da Escola Estadual Dona Sinhá Junqueira. A paisagem que vemos, será que ela sempre foi assim? O ambiente em que vivemos, como que ele foi transformado ao longo do tempo? Com quais motivos, quais objetivos o homem modifica seu espaço? E através do quê? Como ele faz isso? Através do seu trabalho. As paisagens que observamos, existem as naturais e a construída pelo homem. A construída pelo homem, podemos notar diferenças, inclusive as sociais. Vamos voltar ao passado para entender o presente. Vamos estudar a história do bairro Vila Tibério, onde nossa escola se encontra. Vamos ver o mapa da cidade de Ribeirão Preto, atualmente. Esse é o mapa referente às distâncias de Ribeirão Preto à capital São Paulo e os demais estados. Ao lado vemos o mapa da imagem por satélite da cidade de Ribeirão Preto. A história de Ribeirão Preto começa em 19 de junho de 1856. Ribeirão Preto foi fundada por fazendeiros. Hoje ela é conhecida como capital do agronegócio pela sua ótima produtividade nesse setor e apelidada carinhosamente como Califórnia brasileira. Mas será que Ribeirão Preto sempre foi assim? Vamos ver o mapa da cidade em 1874. Pequenininho, olha. As características da cidade de Ribeirão Preto em relação ao clima e relevo e vegetação. Ribeirão Preto é a cidade que é considerada de clima tropical. Por quê? Porque possui verão chuvoso e inverno seco, com temperaturas médias de 19 graus Celsius no inverno e 25 graus Celsius no verão. O relevo de Ribeirão Preto apresenta-se predominâncias de áreas onduladas, sendo composto por colinas amplas e baixas, com topos tabulares, como podemos ver nas imagens. E o mapa de Ribeirão Preto, atualmente por satélite, é este ao lado. Grande, né? A cidade cresceu. Vamos falar da hidrografia de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, em especial a Vila Tibério. A Vila Tibério ela é cercada por 4 rios. O rio Ribeirão Preto, que dá o nome à cidade, que se encontra com o córrego Laureano, que passa pela Avenida do Café, pela Roque Nacarato, e a Avenida Antônio Helena Serrenner, encontra-se com o córrego Antártica, que dá até a Via Norte, passa pela rotatória Mincalil, vai até a Avenida Fábio Barreto e dá de encontro novamente com o rio Ribeirão Preto. O que permite conhecer algumas mudanças na paisagem do nosso bairro. Por fotos antigas daquela época, jornais, revistas daquela época, documentários que temos aí disponíveis, museu, internet. Vamos falar do fundador do bairro, o grande agrimensor Tibério Augusto Garcia de Sene. Ele herdou essas terras remanescentes de uma herança do seu sogro, né? E a esposa dele e ele, então, começaram a lotear o bairro em 1880. Como as pessoas viajam hoje? Como que elas viajavam antigamente? E as mercadorias, como eram transportadas? E hoje, como é? Quais mudanças e transformações podemos observar na história que deram-se de maneira brusca? Vamos observar através dos meios de transporte como que a força dos animais foi sendo substituída pela energia elétrica. E como que isso foi essencial para a mudança e a evolução da economia dos cafeicultores e para a economia da cidade de Ribeirão Preto e do bairro Vila Tibério. Que alimento era cultivado naquela época? Como que ele era transportado? Meios de transporte da época eram pela força animal, por carroças, mulas, bois, cavalos. Até que, em 1884, chegou a Companhia Mogiana para mudar isso. As linhas de ferro passavam pelos cafezais para facilitar. Então, as sacas eram colocadas nos vagões e seguia trilhos até a cidade de Santos. Olha como era antes. Como chegou a estação. Aqui temos as rotundas, onde eram guardadas as locomotivas, e as baias, onde eram transportadas manualmente até os trilhos. As principais locomotivas da época e seus formatos e modelos. Locomotiva Bayer-Garré, que foi uma das últimas a fazer a viagem, e em 1997 foi sua última viagem até Campinas, transportando pessoas. Atualmente, como estão esses locais? As locomotivas, as baias, as rotundas. Maria Fumaça, essa aqui é a que ficava ali localizada na Praça Schmidt, na rua de baixo da escola. Ela foi mandada agora no início do ano, né, 2020, para restauração em Campinas. E vai voltar como acervo cultural da cidade. Aqui é a estação do Barracão. Essa foto foi retirada em 2011, mas a gente passa ali pelo bairro Ipiranga, a gente vê como está cheio de sujeiras e abandonado. Essa nova estação foi feita em 2018, administrada pela empresa VLI. Atualmente, somente funcionam 3 locomotivas. Essas 3 locomotivas são administradas pela empresa VLI. E essas 3 locomotivas transportam grãos e sacos de açúcar até o Porto de Santos. Vamos falar agora da Antártica, a nossa querida Antártica, que a gente pode ver aqui ao lado da escola também, abandonada, mas que foi uma das principais atividades econômicas do bairro, que era o ramo de bebidas da cervejaria Antártica,
que junto com a Cervejaria Paulista se uniram e formaram a Companhia Antártica. E aí a gente pode ver que a industrialização do bairro proporcionou o crescimento da economia, além de gerar empregos, atraiu a população para o bairro e também atraiu imigrantes espanhóis e italianos. Podemos ver como o homem busca alternativas da ciência econômica e como podemos compreender essa relação conforme o sistema econômico. Por que será que hoje ela não existe mais? Porque hoje ela está abandonada, os prédios dessa cervejaria que gerou muita economia para o bairro e para a cidade não está mais como era antigamente. Porque houve essa quebra, essa ruptura. Aqui vemos as fotos de antes e depois. Quem vê na torre escrito Poker in Niger, se não conhece a história, não faz ideia do que seria o significado na torre dessas palavras. Poker in Niger foram as cervejas mais premiadas da cidade de Ribeirão Preto. A igreja Nossa Senhora do Rosário, ela começou como essa simples capela. Podemos observar a arquitetura dela hoje. E ela é hoje um símbolo da Zona Oeste aqui, ou seja, da nossa querida Vila Tibério. Além de ser um símbolo, também foi tombada e é um patrimônio cultural da cidade também. A igreja ela foi construída pelos missionários claretianos juntamente com os moradores da Vila Tibério, que eram os trabalhadores da Mogiana, da Companhia Antártica, e também dos que trabalhavam nos cafés, nos cafezais. Em 1917, o Dom Alberto colocou a pedra fundamental e fundou a igreja, a paróquia Nossa Senhora do Rosário. A igreja ainda guarda muitas continuidades em suas ações litúrgicas, em sua história, conforme os moradores do bairro. Atualmente, a igreja não mudou nada desde sua construção. Não existe sequer uma rachadura. Então, a igreja é um grande exemplo de continuidade em nossa história. A igreja tem o estilo gótico, que também é conhecido como a arte das catedrais, porque ela tem essas torres pontiagudas, como podemos ver nas imagens, e a planta com formato de cruz latina, fora os vidros, que são todos coloridos. Não só de trabalho vive o tiberense. O ser humano também tem suas necessidades de celebrar, festejar e se divertir. Por isso, em 1918, foi fundado o Estádio Luiz Pereira. Temos aí ao lado Sócrates, nosso querido Sócrates do Corinthians, do Botafogo. Famosíssimo, que já falecido. O futebol ele é um evento urbano e ele era jogado na rua. O tiberense percebeu que precisava de um espaço para treinar e para também trazer como forma de cultura, independente do aspecto social, para que as pessoas que compartilhavam do mesmo sentimento em relação ao time pudessem se reunir. Então, essas manifestações coletivas do espaço urbano, que aproximava todos, precisou de um local específico, que foi o Estádio Luiz Pereira. Botafogo, o Pantera da Mogiana. Este clube foi fundado, então, aqui na cidade de Ribeirão Preto, aqui no bairro Vila Tibério, em 12 de outubro de 1918. Suas cores são vermelho, preto e branco. Viva o Pantera! O Estádio Luiz Pereira, naquela época, de início, ele era assim. Eles disputavam dentro desse espaço com os outros times da região. O Estádio Luiz Pereira, hoje, ele virou um poliesportivo. E aí, em 2011, ele foi vendido a leilão devido a dívidas trabalhistas. Ele está em estado de deterioração porque não tem ninguém cuidando. Então, a gente pode ver, como nas imagens, que esse espaço está comprometido. Em 1969, foi fundado o Estádio Santa Cruz. Então, o Botafogo começou seus treinos lá. E hoje ele é conhecido como Estádio Santa Cruz Oeiras Bike. E é o atual local para diversão e jogos. E fica no bairro Ribeirânia. O Come Fogo, que é um dos clássicos ribeirão pretanos, que se envolve Comercial e Botafogo, dois times da nossa querida cidade de Ribeirão Preto. Olha como era antes o nosso bairro. A gente pode ver a igreja, ao lado a escola, que na época era uma chácara, a praça. Vamos ver a foto por satélite de antes e depois. Olha como era o bairro. Olha como é hoje. O que permanece? Quais são as diferenças que notamos? Trouxemos para as crianças a história da escola, mostrando a eles que hoje ela é um direito de todos. No passado, ela foi a reivindicação da população do bairro. Hoje, além de proporcionar o conhecimento, é um patrimônio cultural, ou seja, representa a memória social do bairro, não com o intuito de congelar, mas de proteger as memórias referenciais e culturais. Olha a foto em 1940. Em 1954, deu o nome, então, de Dona Sinhá Junqueira. Por quê? Porque Dona Sinhá Junqueira foi uma cidadã muito boa. Ela era conhecida pela sua honra benérita. A Escola Sinhá Junqueira hoje é patrimônio cultural da cidade de Ribeirão Preto. Essa é a vista da rua onde encontramos, a escola onde se encontra. Ela toma todo o quarteirão. Em 2002, o Condefat aprovou o tombamento de 23 escolas da Primeira República. Entre elas está a nossa escola. A nossa escola vista de costa, para a gente poder ter uma visão de como que ela é hoje. Quem foi Dona Sinhá Junqueira? Dona Sinhá Junqueira foi uma cidadã benérita que ajudava muitas pessoas. Devido a isso, em 1954, após a sua morte em 1953, a escola recebeu o nome não mais de terceiro grupo escolar, como podemos ver na placa, e sim Dona Sinhá Junqueira. Lar Santana. O Lar Santana, ele foi uma escola
e depois ela virou um abrigo para crianças, inclusive só meninas. Uma das suas religiosas, ela foi presa durante o regime militar, sendo uma das primeiras religiosas a ser presa e torturada durante essa ditadura. Essa instituição, ela marcou época aqui na Vila Tibério, foi um dos mais antigos e tradicionais bairros aqui da nossa cidade, é o nosso bairro. Abandonado, fica aqui na mesma rua da escola localizado, como vocês podem ver, o prédio até lembro da nossa escola. Essa daqui é a Madre Maurina, que foi torturada no orfanato. Hoje Ribeirão Preto é a capital do agronegócio. Hoje se planta cana-de-açúcar, que dá origem ao álcool e ao açúcar, que temos então as usinas que fazem esse processo. Também temos o comércio, que é forte, que faz a economia girar. Temos os meios de transportes aéreos, terrestres, e temos as 3 locomotivas que ainda funcionam. E a cidade de Ribeirão Preto sempre crescendo, nossa querida Califórnia brasileira.